Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Podcast 522 no ar. Mais uma semana que não estamos ao vivo, mas é tudo novinho em folha. É claro, é novo, mas Inédito. não é em tempo real. Isso, mas parece que é, porque a gente coloca estreia no YouTube, o chat fica lá. É só como se estivesse ignorando vocês, que é o que acontece de fato quando a gente começa a gravar o podcast. Exato, então você pode achar que todo podcast é o começo da gravação de um podcast. Lembrando que se você é do áudio editadinho, bonitinho, com vinhetas no Spotify, no seguidor de podcast favorito, não faz nenhuma Aí diferença. tá tudo igual, não importa se a gente tá de mini férias ou não. Como prometido, teremos 2 semanas de Both Things Play Hard. Então vão ser episódios apenas para responder perguntas que vocês, amigos internautas, mandaram pra gente. Mas não vai ser tudo caótico, perguntas misturadas nos 2 episódios. Isso. Hoje vamos responder perguntas que têm a ver com o esporte basquetebol. E na semana que vem, seja o que Deus quiser. Como você disse antes, anunciando que isso aconteceria, seja o que Deus quiser e Nossa Senhora permitir. Amém. É isso aí. Confiamos nas perguntas de vocês. Mas vai ser legal. Hoje é mais organizado porque tem a ver com basquete só, Boa. que é supostamente nossa especialidade. É, aquele esporte lá. Antes disso tudo, claro, Danilo, faço só um rápido carinha do jabá para dizer por que as pessoas devem apoiar a gente mesmo durante nossas férias. Boa! A gente é um blog, o balapresa.com.br. Um motivo além de bancar todas as viagens internacionais que a gente vai fazer. Todas. Os 15 dias que eu vou tirar dormindo no sofá serão pagos pelos nossos queridos assinantes. Mas é claro que a gente não deixa nossos assinantes na mão. Tem conteúdo extra, exclusivo, especial, guardadinho para que eles possam ouvir enquanto a gente está descansando. Como tem sempre. Então assine o Bola Presa porque você não só mantém o projeto de pé e permite que a gente se dedique integralmente ao basquete e respire um pouquinho de vez em quando, mas isso também garante muito conteúdo extra exclusivo, centenas de textos, vídeos e podcasts especiais. Boa, então é isso. Vamos pro Both Things Play Hard? Bora! Então vamos lá. A primeira mensagem é do sósia do Yuri Alberto. Você conhece o Yuri Alberto, Danilo? Não, quem é? Atacante do Corinthians, Yuri Alberto. Craque. Entende da bola. E ele tem um sósia famoso, que eu conheci. Assim, eu vi ele. Lembra que teve um evento, foi a final da Copa do Brasil do ano passado. A Amazon fez um evento aqui em São Paulo, porque eles iam transmitir lá no Prime Video. E convidaram a gente porque, né, trabalhamos junto com eles gravando panela para NBA. E aí você disse, não quero assistir a final da Copa do Brasil. E eu disse. E aí eu falei, eu vou. E aí eu fui, e aí tem lá outros blogueiros, podcasters, gente do mundo do futebol. E aí vi uma pessoa e falei, nossa, parece o Yuri Alberto. Aí você ficou encarando? Eu sabia que não é um sósia perfeito. Mas lembra, e pra estar aqui, eu pensei, deve ser um sósia, porque é um mercado no futebol brasileiro de sósias. De sósias de jogadores de futebol? São influenciadores, vão no estádio, tiram foto, fazem vídeo, evento. O Brasil tem uma coisa com sósias, Tem, né? ama sósias. E aí eu fui rapidinho no Instagram, editei sósia e Yuri Alberto. E era. Batata, tava lá. Como você olha no Instagram e sabe que é um sósia do Yuri Alberto e não o Yuri Alberto? Porque chama sósia do Yuri Alberto. Mas aí você olha pra frente. E aí, se não é um sósia bom, a ideia é que você não tenha certeza se é um sósia. Ele não é bom bastante. Ele é bom bastante tá pra eu ver ele o trabalho. e deduzir que é um sósia do Yuri Alberto. Entendi, justo. Mas não cheguei a confundir com o craque Yuri Alberto. Até porque ele não estava cercado de fãs, mulheres, fotógrafos. Iates, mansões. Iates, né? Então, ele estava lá só comendo churrasquinho igual eu. Um normal. Isso. Mas só para dizer que tive essa honra aí de ver o sósia do Yuri Alberto. Não sei se é ele que mandou a mensagem, mas alguém que assinou assim. Boa. Olá, D&D, tranquilo? Tranquilo. Recentemente vi vocês falando sobre jogadores de NBA que começaram a praticar o esporte tarde, entre aspas. A gente ficava comentando sobre o Joel Embiid e outros jogadores que vieram de países que não são os Estados Unidos, é mais comum começar a jogar um pouco mais tarde. Recentemente no draft, né, rolou o caso daquele jogador que chorou muito porque ele foi... Kaman Maloa, do Isso. Phoenix Suns. Ele foi descoberto por um taxista que achou que ele era muito alto, que ele deveria procurar um dos camps de treinamento africano da NBA, e aí ele jogou basquete pela primeira vez na vida aos 13 anos de idade.
Eu me lembro o vídeo do Ronald Hills, né, o humorista. Você deveria jogar basquete. Que Só porque ele é alto, a é. vida dele ouvindo essa frase porque ele era alto. E não é nem que ele tem 2,5 m nem nada. Isso é alto. Você devia jogar basquete, hein? Mesmo que você não tenha o menor interesse pelo Exato. negócio. Mas você é alto. Deus te fez assim para jogar basquete. Por que outro motivo seria? E ele continua. Refletir isso sobre outros esportes. Acha que o fato de começar a praticar o basquete tarde e dar certo se dá pelo fato do basquete ser jogado com as mãos? Acho muito difícil um jogador de futebol profissional não ter começado praticando o esporte com no máximo 6 anos. Concordam com isso? Basquete seria um esporte mais fácil de aprender a praticar? Nunca pensei nisso. Nunca pensei que é mais fácil pegar uma habilidade com as mãos Do que com os pés. do que com os pés. Talvez haja alguma verdade nisso, porque as mãos são naturalmente melhor desenvolvidas. E naturalmente eu digo querendo dizer o oposto disso. Porque a gente usa muito as mãos, então é natural que a gente acabe tendo mais motricidade fina com elas. Os pés precisam ser estimulados para serem habilidosos. A pessoa pode não jogar basquete, mas pode ter feito outros tipos de atividade manuais ao longo da infância. Não precisa nem ser um esporte, de fato, mas só alguma Exato. coisa que você faz com a mão, que precisa ter essa... Motricidade. Isso. A gente tem algum tipo de controle corporal das mãos só de aprender a escrever, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, a gente anda, a gente corre. Que criança que não aprende a correr? Tem criança que corre super bem, sem nunca ter praticado nenhum esporte. Sim, eu não iria tão longe. Pode haver alguma verdade, mas eu não conseguiria cravar que mãos são mais fáceis de desenvolver do que pés. Também não sei se a gente tem informações o bastante para isso. É com futebol também, né? O mundo inteiro joga futebol. Começar mais cedo é só uma vantagem, É difícil ter um exemplo de qualquer criança que não tenha jogado futebol até os 14 anos, igual acontece de exemplo de basquete. Né? Tem país onde não se joga basquete. Isso é diferente mesmo. Futebol, países que não são tradicionais em futebol, tem as crianças chutando bola aí com 5 anos de idade. E posso destilar um preconceito completamente aleatório e, como tal, pode não ter nenhum grau de embasamento? E aí, como acontece com as fake news, eu vou dizer, vai ter um impacto no cérebro das pessoas, eu vou ser refutado e o impacto inicial vai se manter. Então, se eu for refutado, não tem nenhum tipo de efeito prático. Mas, Danilo, somos 2 homens amigos que decidiram criar um podcast. Não é esse o objetivo? Soltar Destilar preconceito e aleatório. fake news no nosso podcast? Sem filtro algum? Mas pra gente parecer um pouco mais sensato, tente me contrariar. Tá bom. Tente me refutar. Porque assim, aprender basquete tardiamente tem um ponto negativo. Óbvio, evidente. Que é você teve menos tempo para desenvolver suas habilidades. Quanto mais rápido você pega, mais tempo você tem de treino. E tem aquela questão que quanto mais novo você é, melhor é para você estabelecer padrões no cérebro. Melhor começar mais cedo. Porém, começar mais tarde tem algum benefício, que é o fato de que você já começa a desenvolver os fundamentos tendo algum tipo de controle, não só da parte motora do seu corpo, mas também intelectual. Você começa a desenvolver os fundamentos entendendo o que eles são e por que eles são assim. Você tem mais consciência do que você está fazendo, ao contrário da criança que só joga. Exato. Então, a gente tem uma série de exemplos de pessoas que começaram tardiamente no basquete e tem muito fundamento, são muito bons em lance livre, tem mecânica de arremesso extremamente sólida. Talvez eles não tenham a mesma sensação e naturalidade. A coisa não flui de uma maneira tão espontânea, mas costumam ser jogadores muito sólidos, muito fundamentados. Os que dão certo, né? Os que dão certo, os outros a gente não pode analisar. Os que começam tarde chegam lá, dá pra ver isso. Mas, não sei, é que tem que ver o que a gente tá falando de começar também, né? Esses jogadores que começaram tarde, tipo o Embiid, por exemplo, são caras que têm um físico impressionante, que pegam as coisas muito rápido. Então, com 14 anos, não é que ele começou a jogar, ele começou a ser treinado em lugares com técnicos de altíssimo nível, jogando contra outros jogadores de altíssimo nível daquela idade, e aí a coisa deslancha. Então, é também um começar tarde especial.
Não, claro. O Tim Duncan também começou tarde, mas ele já era um atleta profissional. De natação, no caso. Mas o preconceito ainda não foi deste lado. O preconceito está no fato de que eu acho que talvez no futebol, essa coisa de você pegar vícios começando errado, não ter fundamento, talvez impacte menos. Talvez ser um grande atleta no futebol seja mais importante do que você ter fundamentos. Não sei se é um esporte de fundamento do jeito que o basquete é. E aqui está dado o meu preconceito. Eu entendo de onde vem esse preconceito. O futebol tem mais posições, por exemplo. Você pode pegar um cara que tem dificuldade com algum fundamento e falar, vou te botar numa posição que você não precisa fazer tanto isso. Você não tem aquele controle de bola, você pode ser zagueiro, você tem um bom timing, um bom físico. Vai ser goleiro. Você pode tentar goleiro no fim das contas, se nada dá certo. Que é a coisa menos parecida com futebol possível dentro do futebol. Exatamente. Não, mas assim, pro bem da nossa credibilidade futura, você tá aqui pra me refutar. Pra dizer que eu só não entendo futebol, que eu não conheço futebol e que eu tô dando uma opinião não embasada. Não é embasado, mas eu não sei se eu também tenho embasamento bastante para refutar com certeza. O que eu acho é que o futebol é um esporte, assim, se a gente tá falando do altíssimo nível, não, né? Mas em algum nível dá para esconder. Porque sabe Dá para você jogar em alguma posição que você tem algumas limitações. No basquete, você tem que fazer tudo, eventualmente. Justo. E uma coisa que eu descobri quando me convidaram para jogar mais ou menos regularmente futebol society. Eu falei, legal, vou para me divertir, não sei jogar nada. Mas sei lá, compro uma chuteira e vou brincar. E aí eu resolvi fazer uma coisa que faz muito sentido para mim, que sou um nerd, mas para todo mundo que já tentou jogar basquete, que é, vai no YouTube e assiste vídeos de fundamentos. Porque no YouTube de basquete tem como se arremessa, como jogar de costas para cesta, como faz bandeja. Veja aqui uma lista de 10 melhores fintas de costas para cesta. Drills, né? Faça esses drills para você melhorar sua bandeja, seu arremesso. Não faz parte do universo de aprender a jogar basquete 1 bilhão de vídeos diferentes que ensinam fundamentos? Sim. Aí eu fui atrás desses para futebol. Eu falei, eu preciso aprender como é que é um chute, como é que é um passe. Não existe. Eu levei muito tempo a achar um canal minúsculo de um ex-jogador profissional de futebol, na verdade não, de soccer, dos Estados Unidos. Eu já vi japonês também. Um cara japonês que ensina nada drible. Aliás, tem um jogador de japonês que joga na Inglaterra hoje, acho que ele tá no Brighton, que é o Mitoma. Ele é um baita driblador. E ele jogava futebol, parou o futebol com 18 anos para fazer faculdade de educação física. Olha só. Fez o trabalho dele para finalizar o curso sobre drible, o conceito do drible, o que faz um drible dar certo. E depois voltou para o futebol profissional e é um grande driblador. Ele foi estudar o drible. Ele fez uma pausa acadêmica para virar especialista em drible. Em drible, agora é driblador. Então, como você tira o equilíbrio do defensor para fazer o corte, mudar de direção. Muito legal. Mas assim, isso é uma exceção da exceção no futebol, né? Mas é no Japão, um japonês, um americano. No Instagram tem um cara famosinho japonês que ensina a dar drible. Aí pega um drible aí que alguém fez num jogo, ele ensina, você pega com o pé assim, passa o pé aqui, faz isso. Não imagina um brasileiro fazendo isso. Você vê o drible e faz. Por isso que eu acho que é diferente. Você sabe ou você não sabe. Sim, nos Estados Unidos, esse pessoal do basquete de base, eles recebem fundamento desde o começo, assim. Então, talvez começar tarde e pegar os fundamentos sem vícios, com um pouco mais de entendimento teórico, seja bom. Talvez não crie um impacto tão grande quando você não ter fundamento nenhum e você ser obrigado a pegar as coisas no feeling. Pegar as coisas no feeling aos 15 anos de idade é meio tarde demais. Então tá aí. Entendo, tá aí meu preconceito aleatório. E bom, esse é o Bonfils Ferrari de basquete, tá? Que acabou caindo pro futebol. Mas aí foi meu jeito de dizer que o basquete é só superior. É um esporte superior. Pergunta do Eduardo Novaes. Olá, D&D, bom? Bom. Tarde. Acompanho vocês desde 2008, 2009. Sou assinante orgulhoso, apesar de não mandar mensagem em nenhum grupo e demorar para ouvir os conteúdos exclusivos. O principal motivo é ajudar. Muito obrigado. É o mais importante. Ele tá aí
quase desde o comecinho. É. Me tornei assinante assim que minha situação financeira melhorou em 2020. Porém, um dos textos que sempre tive vontade de ler e foi o primeiro conteúdo que vi foi a análise do draft de 2015 de vocês, lançado um mês antes do final da temporada 15-16. Então foi meio que um balanço dos novatos daquela temporada. Você fazia isso? Eu fazia e nesse ano eu fiz para assinantes. Não sei porquê, não lembro. Faz 10 anos. Lembro muito deste texto porque foram anos até conseguir ler. Infelizmente, sendo torcedor do Suns, o Booker é ainda a única coisa boa dessa franquia amaldiçoada. No texto, vocês citam como o draft de 2015 tinha 14 jogadores que impactaram de cara, mas que não dava para prever como seria 10 anos depois. E cá estamos, 10 anos depois, com vocês dois fazendo um podcast exclusivo para detonar os coitados do draft de 2015. A gente acabou de fazer o redraft para assinantes e olha que classe de draft triste. Como vocês alertaram no texto, apesar de uma primeira boa temporada, não seria garantia de nada, e não foi. Abraços, vida longa ou bola presa. Valeu. Mas a gente falou, 14 jogadores tiveram algum impacto de cara, mas ninguém passava tanta segurança assim. E foi a análise 10 anos depois. Muitos jogadores que passaram um tempão na NBA... Carreiras bem longevas, né? Mas assim, médio, né? Assim, longevo no fundo do banco. Longeva como o quinto reserva, Isso. essas coisas. Mas eu fui ler o texto e acho que mandamos bem. Repito, não é garantia de nada nunca. Porém, dá para aprender demais na primeira temporada. Dá para ver o que tá ali, né? Se você pega a análise do draft, pré-draft, ou assim que aconteceu o draft, de como vão ser esses novatos, acontece de tudo. A galera erra por muito, sem parar. É muito difícil. A gente, os especialistas, os caras que assistem todos os jogos de basquete universitário, os olheiros, não tem garantia de nada. Agora, depois de uma temporada da NBA, já dá para saber muita coisa. Você sabe muita coisa. Muita coisa. É muito, muito difícil um jogador tá completamente cru na primeira temporada, levar anos para desabrochar e calhar de ser um excepcional jogador. Em geral, o excepcional jogador já é bom o suficiente, dar indícios disso logo na primeira temporada. Mas aí eu dei uma olhada no texto e achei, a gente foi simpático, o Devin Booker. Devin Booker a gente elogiou e, de fato, foi bem. Mas a gente falou que não dá para ele ser muito armador, não. Insisto nisso até hoje. Você tem toda a razão. Mas é curioso, né? O Bola Presa nunca se esforçou muito para ficar analisando novatos antes do draft. E acho que tem um motivo, né? A gente aprende muito mais sobre eles depois que eles estão na NBA. Se a gente não tem apreço pelo basquete universitário, não faz sentido ficar vendo isso com muito afinco. Exige muito esforço, é muita coisa que você tem que assistir, acompanhar e fazer o trabalho de tradução, né? De que eu tô vendo aqui vai funcionar ou não na NBA. Acho que esse é o ponto. Acrescenta pouco para a experiência da NBA, porque é muito difícil fazer transferência. E aí é muito trabalho para muita incerteza. Eu acho que não vale a pena, pensando no meu tempo mesmo, que eu prefiro gastar com a NBA de fato, que é nosso trabalho aqui. Perfeito. Mas muito obrigado, Eduardo, pela mensagem, por nos apoiar e ler há tanto tempo. Pois é. E por ficar angustiado, 5 anos esperando para ler o texto, porque não tinha dinheiro para assinar. Manda um e-mail e fala, pô, eventualmente vou assinar, mas estou muito curioso para ler esse texto. O que é isso? A gente manda o texto. É uma recompensa para quem assina, mas também não é um limitador total. Exatamente. Somos uma comunidade, no fundo, né? O importante é que a gente se ajude. Mensagem do Will. Oi, pessoal, vão bem? Bem. Vamos bem. Tenho 30 anos e sempre ouvi falar de basquete e sabia dos jogadores mais conhecidos. Basicamente LeBron, Curry, Kobe e Durant. Isso foi um dos jogadores que estavam em atividade na época. Eu adoro esse teste. Que eu chamo de o teste da minha mãe, né? Quais jogadores minha mãe sabe que existem. Porque é muito legal ver o que as pessoas que não acompanham o basquete sabem do esporte que a gente dedica uma vida para conhecer. São essas coisas que vazam, né? Quem é maior do que o esporte? E pelo jeito é LeBron, Curry, Durant e Kobe. Isso. Tá bom. Eu vi um vídeo que era um cara com a namorada numa loja da NBA e aí tinha 5 fotos enormes, era, sei lá, o Jason Tatum, o LeBron, o DeMar DeRozan, tinha mais uns jogadores. E aí o cara falou, se você souber falar, tipo, não sei quantos nomes aí de quem são, compro qualquer coisa pra você no shopping. Ela sabia só o LeBron. Então. Imagina você saber quem é o Tatum.
Não importa quão bom seja o Tatum. Não é demérito do Tatum. É só que tem uma coisa aí, um intangível que faz com que jogadores estourem a bolha do próprio esporte. Se eu não me engano, ela sabia o nome do Kevin Durant. Aí ela arriscou que alguém era o Kevin Durant. Mas não tinha uma deles foto era. do Kevin Durant. Não, tinha o Se eu- DeMar Se eu DeRozan. não me engano, era isso. Mas aí, né, a culpa não é dela. A culpa é da imagem que estava na loja da NBA. Olha, continua. Comecei a gostar de verdade nas finais de 2019. E como vocês sabem bem, o Toronto Raptors venceu o Golden State Warriors. Desde então, a NBA sempre ficou no meu radar e sempre que zapeava a TV e tinha um jogo passando, eu parava para acompanhar. Legal. Em 2021-22, de fato, entrou na minha rotina e vi o Golden State ser campeão. E não teve jeito. Virei torcedor deles, ficando feliz por vencerem depois da derrota de 2019. É muito encantador, né, ver um time dar certo. E aquele time foi bem legal, né? Deu tudo certo pro Golden State naquele ano. Né? E eu sei que teve, campanhas mágicas, né? teve a questão da época de chamar torcedor do Warriors de modinha, mas assim, eu não consigo imaginar alguém que tá começando assim, engatinhando no basquete naquela época do Curry e não se apaixonar. Mas que é isso, né? Eu não entendo o fetiche de que as pessoas escolham um time que elas detestam ver. Você tá vendo o que o Curry tá fazendo com a bola? Não, Você tá vendo isso? Não, não. Não, eu Não vou, vou torcer pra Eu isso. vou torcer pro Hornets. Vou torcer pro Wizards. Não tem Wizards, cabimento. só se você estiver no Mato Grosso do Sul. Não Aí tem você torce cabimento. pro Washington Wizards. Mas por falar em Wizards e destruindo completamente a pergunta do nosso amigo internauta, você viu a Arena sendo investigado por um esquema internacional de apostas de poker? Ele foi preso, né? Ele foi detido. Envolvido com gente do crime organizado de internacional, Israel. Eu vi, surreal, né? Ele emprestava a mansão dele numa cidade lá da Califórnia para organizar esses torneios ilegais de pôquer envolvendo rios e rios de dinheiro. Só tem uma coisa para dizer. Nós somos o Wizards, cara. É incrível, né? Que franquia amaldiçoada. Acho que foi no Twitter que eu falei disso e alguém respondeu: nossa, essas coisas vêm de quem a gente mais espera, né? Tem coisa que não vem de quem a gente menos espera. Se eu tivesse que escolher alguém da NBA, acho que seria o Gilbert Um ex-jogador, né? Grandes chances de ser o Gilbert Arenas. Que já tinha passado por um escândalo de arma no vestiário, que vai virar documentário, inclusive. Sim, né? E o filho do Gilbert Arenas é um grande jogador do basquete. Eu acho que ele vai entrar no basquete universitário agora. Ele tá no ensino médio? Tá acabando o ensino médio, mas nossa, ele teve um acidente de carro bem grave uns meses atrás. Ficou tudo bem, mas depois ele machucou o joelho agora. Acho que vai perder a primeira temporada inteira com uma lesão grave no joelho. Nossa, que droga, hein? Então passou por 2 grandes sustos aí, mas pelo jeito é uma grande promessa aí o filho do Gilbert Arenas. Que legal. Bom, continuando aí nossa pergunta do amigo internauta. Desculpa, amigo que internauta. Não tem nada a ver com o Gilbert Arenas. Mas fala do Golden State Warriors, foi onde ele começou a carreira. Isso, é verdade. Sempre gosto de ver o jogo e entender como as regras funcionam. Tirando da minha percepção e do que os narradores e comentaristas falam, então acabo entendendo as regras assim. Mas tenho algumas dúvidas e gostaria que me respondesse. É muito legal isso, né? A gente aprende como é que os jogos funcionam, esportes em particular, vendo ele acontecer. O que quer dizer que a gente tem que intuir, inferir quais são as regras a partir de quais são as marcações. Às vezes a gente infere errado. Tem uns esportes muito difíceis de saber o que está acontecendo. Sim, mas a gente nunca... A gente vai deduzindo. Quem em sã consciência pegou um manual de regras de futebol americano e foi lá e aprendeu assim? Não é essa maneira que a gente aprende esportes, né? Não. E aí o que acontece é que tem um monte de buracos e aí vamos tentar solucionar os vãos do nosso amigo ouvinte. Nossa, eu cresci assim, eu tinha a ESPN Internacional na época, chamava, que passava todo tipo de esporte, e eu passava a tarde inteira lá vendo e é esquisito, melhor ainda. Aí fiquei aprendendo, assim que eu aprendi as regras do sinuca lá, do rugby, futebol australiano. Aprendi poker com o Moneymaker sendo campeão mundial. Aprendi futebol americano jogando NFL 2K no longínquo ano de 2000 no Sega Dreamcast. Bom, tem 3 perguntas então para que a gente responda. Por que toda vez que tem uma falta o jogador tem que passar a bola para o árbitro devolver? Mesmo ele estando com a bola como no lateral ou lance livre, ele passa para o árbitro
para ele passar de volta. Será que para todo mundo entender que a jogada começa a partir dali? Quando a bola sai de jogo, quem coloca a bola em jogo é o árbitro. Uhum. Então ele tem que entregar. Ele que define o jogo vai começar. Então se é uma cesta, a bola não saiu de jogo. Então você pode pegar a bola que acabou de cair da cesta, ir para fora e cobrar o fundo bola imediatamente. Agora, se foi uma falta, aí é o árbitro. Isso. Se saiu pela lateral, aí é o árbitro. Isso. E a questão é essa: a bola saiu de jogo, não está em jogo. Quem define que o jogo vai recomeçar é o árbitro. Você pode ficar pressando ele lá. Me dá logo a bola. Que é o que o Jokic faz em absolutamente todas as cobranças de lateral. Mas quem decide isso é o juiz. 2. Sempre que alguém enterra a bola na cesta e se pendura, ela não cai. Qual o sistema que tem ali? Pois sei que ela é móvel, então fico muito curioso para saber como ela não cai. Tem algum contrapeso de 1 tonelada? Não sei a tecnologia, mas foi algo adaptado ao longo dos anos, porque já quebrou várias vezes. Então, e tem um sistema de amortecimento em que o aro cede para que a tabela não tenha que ceder. E é muito bom, é excepcional, não é a prova de falhas. Então, às vezes, o aro dá uma cedida e, em vez de voltar com o amortecimento, ele fica torto. Não, ano passado o Kuminga se pendurou na cesta, lá, assim que ia começar o jogo do Warriors e Wolves, lá no ginásio do Wolves, e o jogo atrasou 40 minutos, Isso. porque ficou torto o aro. O aro não voltou. Já aconteceu, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, da tabela simplesmente trincar. Porque ela é feita para não ceder, e aí se o aro cedeu demais e a tabela não, aí o acrílico quebra e estilhaça inteiro. O Shaquille O'Neal já quebrou o acrílico, ele já baixou a cesta. Isso já derrubou uma cesta. E aí eles mudaram, né? Não sei exatamente qual a tecnologia que eles usam, mas é muito resistente. É muito, mas não é a prova de falhas, não. E a terceira pergunta é bem de iniciante mesmo, Danilo. Manda. Que a gente nem pensa nisso. Eu gosto. Tem como enterrar da linha dos 3? Alguém já tentou? Eu só vi uma enterrada da linha dos 3 até hoje. Que é no Space Jam. No Space Jam, Michael Jordan esticando o braço. Isso. Mas se eu não me engano, no filme vale 2 pontos, né? Não lembro. Eu acho que mostra o placar e dá 2 pontos. Acho que é importante. O que tá errado é 3. Isso, vale o que 3. importa é de onde você sai para dar o arremesso. Enterrar da linha de 3 vale 3 pontos. Não é possível. Ninguém. Não. O que é isso? Se alguém tentou, acho que nem parecia que estava tentando, porque não vai chegar. Acho que o amigo aí tá assistindo filmes demais da Marvel. Você pode tentar um floater da linha dos 3. Isso. Você pula para frente e solta a bola quando você estiver mais perto da cesta, mas não vai estar tão perto assim também. Eu só peço esse cuidado aí para quem tá começando a assistir basquete agora, que é, se ninguém faz nesse ponto do basquete, provavelmente tem um motivo para isso. Tenta não ficar inventando a roda, assim. Floaters da linha de 3 não são feitos só porque a mecânica do floater, nessa distância, ela é menos consistente. O objetivo é dar sempre o mesmo arremesso do mesmo jeito, porque quanto mais você padroniza, maior a porcentagem de aproveitamento. Mas é legal também ficar em aberto. Às vezes alguém descobre alguma coisa nova que a gente achou que não valia tanto a pena. Por que você não dá um salto para trás antes de arremessar? Para ficar mais longe do defensor. Parece absurdo. Se você está sendo bem marcado. Bom, porque você vai ter menos força para arremessar na cesta. Mas talvez se desequilibrar. Você está indo com o corpo para frente, você vai dar um passo para trás. Bom, o James Harden transformou isso na marca registrada dele. Não, o importante é que, assim, é importante que surjam esses gênios que questionam quais são os modelos e encontrem brechas. Em geral, você não é o Curry nem o James Harden. Exatamente. Então tenta não ter que inventar a roda toda vez. Porque isso não arremessa de muito. Se ninguém tá te marcando no meio da quadra, por que você não arremessa no meio da quadra? O Curry falou, é verdade, bem pensado. Boa ideia. Mensagem do Nico Harrison do mando de quadra. Fala, dupla, tudo beleza? Tudo beleza? Durante essa primeira rodada dos playoffs, foi quando ele mandou a pergunta. Eu tô resgatando inúmeras arqueologia que ficaram aí ao longo dos meses. Me peguei pensando na real vantagem do mando de quadra na NBA, mas principalmente na primeira rodada do Oeste. Com o Oeste muito equilibrado e com as equipes muito parelhas na tabela, ter a vantagem de um jogo 7 em casa parece muito bom. Uhum. Porém, esse equilíbrio muitas vezes parece cobrar um preço na abertura da série, com os 2 primeiros jogos valendo muito para o time mandante, pois se perder terá perdido o mando de quadra e ficando pressionado nos jogos fora.
Olhando os últimos 3 anos, incluindo a atual temporada, excluindo os duelos de primeiro contra oitavo, que aí sim tem uma diferença muito grande, o placar no momento que escrevo é de 4-3 para os times sem o mando, ainda aguardando a definição das séries Rockets e Nuggets. O Nuggets ganhou o jogo 7 em casa, o Rockets perdeu do Golden State Warriors. Enfim, uma reflexão que gostaria da opinião da dupla. Um abraço diretamente do Camboja, Olha só. onde acompanha os playoffs no horário saudável, 9 da manhã. Que gostoso. Se eu acordar 9 da manhã, passa aquele cafezinho que eu sei que você gosta. Dá uma olhada numa das mais impressionantes arquiteturas do planeta Terra e aí assiste um joguinho. Vai ser distraído do jogo, Danilo. Fecha a janela e vê no escuro. Claro. Né? E fica enfurnado na frente da tela o dia inteiro. Mas eles devem passar um chazinho, né? Em vez de um cafezinho, pra minha alegria. Eu acho que lá eu imagino que sim. É a imagem que eu tenho do Camboja. É chá. Bom, historicamente, mando de quadra faz muito diferença. Isso, estatisticamente, por mais que seja esquisito conceber isso, jogar em casa traz vantagens. Mas, Não é o único de fator, fato, né? quando os times estão nivelados, a gente vê coisas assim. O Oeste há muitos anos que não tem tanta diferença na tabela do segundo pro terceiro, pro quarto, pro quinto, pro sexto. E aí tem esse placar que ele falou. Agora, o que eu não sei se eu concordo tanto é esse preço da abertura da série. Eu acho que se a regra fosse escolhe, que aliás seria um entretenimento sensacional, eu acho que a maioria dos times ia escolher começar a série em casa. Mas é claro que sim. Até porque esse tal peso de que você não pode perder o jogo em casa senão você fica atrás, também se passaria num jogo 7 em casa. Também é um peso gigantesco. Não, imagina, não posso perder o jogo 7 em casa, senão eu estou eliminado. Todo jogo tem pressão. É claro. Mas eu acho que ficar atrás é ruim. Não. O Kevin Durant falou que contra o Wizards, contra o Wizards não tem pressão. Então não é todo jogo que tem pressão. Mas eu acho que o pior é ficar atrás numa série. Se já tá um jogo atrás, você não quer ficar 2, que é muita pressão. Então, eu quero ter a maior chance de começar na frente. Para Claro. começar na frente, eu quero começar em casa. Não acho que é ruim, não. O NBB já teve, muitos anos atrás, uma dinâmica. Era pensado em viagem também, tinha outras razões. Mas que o primeiro jogo era na casa de quem não tinha o mando de quadra. E eu não gostava muito, não. É esquisito. Parece uma desvantagem. Mas, pensando no entretenimento, ia ser legal a ideia do, você tem 4 jogos em casa, escolhe quais, hein? Você quer jogar os 4 primeiros em casa e depois os 3 últimos fora? Você quer? Vai, escolhe, você ganhou, você tá na frente. Temporada regular vale. Já pensou que legal? Aí você ganha 3. Legal, só que os próximos 4 jogos são fora. Eu quero 1, 2 e 3 e o 7. Gostei, hein? Não ia ser divertido? Nossa, se fosse o passo a repassa, ia ser muito legal. Tem gente que defende que o time que acabou em primeiro deveria poder escolher o adversário. Tipo, qual dos 2 times do play-in você quer enfrentar, por exemplo? Sabe o que está rolando nos torneios de xadrez? Você escolhe quem você quer jogar. Aí tudo vira pessoal, né? Exato. E no xadrez é pior, porque realmente é 1 contra 1. É pessoal mesmo. Não é tipo, eu quero enfrentar esse time. Não, é você. Eu quero enfrentar você porque eu sou melhor que você. Mano a mano. Deve subir o sangue. Não, deve total. Quer dizer, tanto quanto dá pra subir o sangue na partida de xadrez, né? Claro. Acho que sobe, eles só não expressam direito. Só o Carlsen que deu um soco numa mesa aí recentemente. É verdade. E o Hans Lima também. Hans Lima também. Né? Hans Lima também. Ele esmurrou uma mesa quando ele tava jogando eSports. Que é xadrez, igualzinho, um na frente do outro, mas com 2 telas de computador, impedindo que um olhe no rosto. É que o pior é que muda, porque jogar com o mouse é muito mais rápido, né? Aí você não precisa nem colocar, eles estão jogando sem acréscimo de segundos, né? E também você não tá vendo o adversário. Tem isso. Porque no xadrez presencial tem essa de... Eles estão no mesmo lugar, mas eles não se veem porque tem as telas na frente um do outro. De você ver que o cara tá nervoso, tá ansioso, que ele se arrependeu do último lance. É uma coisa difícil de disfarçar. Claro. Então, no jogo online dá pra esconder isso. Então vira um jogo diferente. Tem gente que é melhor no online
Ou não é nem online esse, né? Que estão na frente do outro. Mas no computador do que no tabuleiro. Eu tô destruindo o Both Teams Play Hard de basquete. Mas eu tô assistindo o novo reality de culinária da Globo. Não, futebol, xadrez, culinária. Exato. Que é o Chefe de Alto Nível. E ele tem uma dinâmica muito interessante, que é... Tem 3 jurados, cada um tem seu time de cozinheiros. E aí... Tem um draft no começo. Tem um draft no começo, tem uma competição inicial, e aí faz uma filtragem, depois rola um draft. E aí, assim, a eliminação, sempre um eliminado pro programa. Tem um chefe, um membro do grupo de um chefe, um membro do grupo do outro, e um chefe que não tem ninguém. Nenhum dos dele estão sendo eliminados. Ele comanda a cozinha dessa prova eliminatória. E aí os 2 que podem ser eliminados fazem um prato cada, e os chefes que têm esses possíveis eliminados no próprio grupo vão provar os pratos deles às cegas. Eles provam sem saber de quem é, e aí determinam qual é o melhor. E aí você pode falar, não, esse aqui é o pior, e é o cara do seu time, e aí você está ajudando a eliminar. É uma dinâmica muito legal. Porém, eles falam, ih, esse prato não tá legal. Aí o participante está na frente deles, se dedura, dizendo que é ele, por causa da linguagem corporal, da expressão facial. Eles ficam, ele não gostou, sabe? É isso. E aí mas o cara tá vendo? Ele tá vendo o vendo? outro sofrer porque ele disse que é ruim? Sim. E ele pode mudar o voto dele? Então, Vai dar ética. vai dar a ética da pessoa, mas a ideia é que eles não deveriam saber, eles acabam sabendo porque os participantes são burros e se deduram. E aí é como no xadrez, é difícil você não dedurar que você fez um lance porcaria, né? É. Ah, eles não deviam ficar presentes na sala, né? Ah, mas e a tensão de você estar lá olhando o chefe falar que seu prato é uma porcaria? Ah, mas aí estraga. Eu ia ter dificuldade, eu vou eliminar o cara do meu time. Ou você pode pensar, acho que o meu cara é inferior. Esse prato tá pior, deve ser do meu. Isso, Então pode eu vou ser. falar que o outro é pior. Qual era a pergunta mesmo, Denis? É isso aí. Era sobre mando de quadra. Boa. E a gente começou a discutir mudança de regra. Perfeito. Sobre escolher adversário, escolher quando ter mando de quadra. Legal. Mas pior é que eu acho que eu não mudaria muito, não. Porque eu queria começar em casa. Mas, tipo, 3 jogos seguidos em casa, é difícil vencer 3 jogos seguidos contra qualquer um. Ganha 2 em casa, dá uma respirada, vai fora. Mas aí você ia deixar igual. Eu ia deixar igual, eu acho. Jogar em casa os jogos 1, 2, 5 e 7. Acho que é o melhor mesmo. Ou talvez igual como eram as finais antes, né? O jogar em casa o 1 e 2, o 6 e o 7. Isso, é verdade. Isso é legal Eu também. também acho uma boa para quem tem mando de quadra. Bom, próxima pergunta é do Celta São Joanense. Saudações, Denis e Danilo. Saudações. Ouvindo o último podcast, sei lá qual foi o último podcast. Essas perguntas eu peguei cada uma de uma linha do tempo. Esse é um episódio que fez arqueologia. Voltou à minha cabeça um pensamento recorrente quando ouço conversas sobre encurtar a temporada da NBA. E se, ao invés de diminuir o número de jogos, aumentasse o tempo em que ela ocorre, começando um mês mais cedo ou acabando um mês mais tarde, por exemplo? Que isso, amigo? Bom, o Danilo já respondeu. Por que os jogadores estão de férias? Eles precisam descansar o corpo. O cara precisa ter um hobby, correr com os monges Shaolin, jogar um xadrezinho na praça. Imagino que a resposta tenha relação com o calendário de outras ligas de esporte americano. Mas isso é o de Acho que nem tanto. menos. Lasque esses outros esportes. Na minha cabeça eles nem existem. Mas nunca pesquisei sobre. O que vocês acharam de uma temporada mais longa com menos jogos por dia? Os jogadores já reclamaram mais de uma vez publicamente de quão curta é a off-season. Porque a off-season não é só o momento em que agora eles são obrigados a cuidar do corpo, manter o condicionamento físico, se recuperar de lesão, fazer cirurgia. É também o tempo de ficar com a família. É também o tempo, às vezes, de encontrar uma casa, porque você foi trocado no meio da temporada, tava morando no hotel. Assim, a off-season tem tamanhos diferentes para jogadores diferentes. Que depende se foi para os playoffs ou não. São 2 meses de diferença. Às vezes pipocam uns vídeos, né, de... tal jogador voltou das férias e já começou a treinar. Ele falou, mas não acabaram os playoffs ainda. Né? Foi, não, é que ele tirou 1 mês de férias, quando o time dele foi eliminado em abril. E junho tá rolando o final ainda. Então o cara saiu, tirou férias, descansou, viajou com a família, voltou, leu um livro, dormiu. E agora vou voltar a treinar para valer.
E o Shea tava lá, o Haliburton jogando todo dia. Pois é. Então, off-season tem tamanhos diferentes, a gente tem que pensar nos caras que vão mais longe também. Tem os torneios internacionais, Pois é. Eurobasket, Copa América, Copa do Mundo, Olimpíada. Então tem várias coisas para levar em consideração. Mas eu iria além disso até. Que é. Eu acho que ia ficar mais chato. Ia ficar mais enfadonho. Tipo, a temporada regular tá rolando desde quando? Desde setembro. Eu não aguento mais, Vamos né? lá com esses playoffs aí, galera. Ia ser mais espaçado, mas não sei se resolve o problema, não. Eu já acho que a temporada regular é comprida, e não é só comprida de jogos. É comprida de duração, de tempo mesmo. Chega uma hora que a gente só quer ver playoff. Tem uma hora que a gente sente que a gente já tem as respostas que a gente procurava, né? Sim. Tem a curiosidade do começo de temporada, o que vai acontecer com esse time. Bom, tá meio que desenhado. Vamos resolver nos playoffs agora? E não é E só. aí faltam mais 15 jogos. E não é só a questão de quantos jogos cada time jogou, é a questão de quantos meses está vendo esses times. Exatamente. E ele tem um PS no final da mensagem dele, que foi com o nome com o qual assinei, já indica que sou mineiro. Ele colocou como Celta São Joanense. Mineirinho. E é de um episódio que a gente falou de cidades com nomes ótimos em Minas Gerais. E foi alguns trajetos que já fiz de ônibus, incluem cidades como Formigas, Bichinhos, Bicas, Dores e Cartas Altas. Algumas dessas com pouco mais de 1.000 habitantes e poucas ruas. Vida longa, bola presa. Valeu. Bichinhos é muito bom, né? Eu moro lá em Bichim. E cartas altas, assim. Cartas Altas é. Alguém ganhou uma mão de pôquer com cartas altas e aí E fundou uma cidade fundou a própria. cidade com o dinheiro que ele ganhou dessa mão. Incrível. Que história, hein? Que lore. É Minas Gerais, né? Então era. Alguém achou muito ouro e eles decidiram de Isso. quem era aquele ouro todo numa partida de cartas. Isso. Que eu tô falando aqui de pôquer, mas claramente foi truco. É, né? Mensagem do Gabriel. No podcast 513, durante a discussão sobre a demissão do Tom Thibodeau, fiquei com uma dúvida. Vocês sempre falam como é difícil avaliar o trabalho do técnico na NBA. Porém, fiquei com a impressão que os técnicos foram avaliados pelas reputações prévias e sobre a perspectiva de qual o jeito certo de jogar basquete em 2025. Perfeito. Na discussão, o Tibbs foi chamado de taticamente limitado e que o ataque quinto em rating ofensivo acontecia apesar dele e que ele era um entrave. Acho que eu sou bem crítico ao Tibbs e eu me reconheço nessas frases. Porém, o Kenny Atkinson foi citado como um técnico positivo, sendo que o time dele teve playoffs desastrosos. Não foram playoffs desastrosos. Amassaram o Miami Heat com sobras e sofreram contra o Pacers, mas envolveu lesões também. Justo. Então, não sei, não chamaria de desastroso. Após um final de temporada regular preguiçoso, poupando vários jogadores e considerando o movimento correto pelos especialistas. Sim, ele poupou jogadores porque o time estava disparado na frente de todos os adversários. Sobrando muitíssimo, né? Porém, quando precisou de uma marcha extra, a marcha não estava lá. O Nick Nurse foi horrível nos Sixers mesmo antes das lesões. Porém, não foi nem um pouco criticado. Qual a real diferença para o Thibodeau e do Ime Udoka, por exemplo? Que tinha um time limitadíssimo ofensivamente, mas isso nunca entra em pauta como culpa do técnico. Por que o fato do Şengün errar tudo na série contra o Golden State Warriors foi colocado na conta do pivô e não dividido com o técnico? Me parece que o que é esperado como um basquete correto influencia muito na análise, mesmo que os números mostrem outra coisa. Minha pergunta é: o que devemos avaliar de um técnico quando decidimos que o desempenho do time tem relação com aquele treinador e quando o treinador segura o potencial do time? Me parecem impressões anteriores e o que é considerado um jogo correto influencia demais. Então, qualquer tipo de análise tem como horizonte algum nível de ideal. Se você não consegue imaginar o que um arremesso deveria ser, é muito difícil saber se um arremesso é bom ou ruim. O que mudou historicamente é o que a gente compreende como um bom arremesso. Antes, arremessos de 3 pontos não eram dados, porque eles eram considerados arremessos ruins, já que o ideal de um arremesso era o arremesso mais perto possível da cesta. A gente vai mudando o nosso ideal, muda a nossa análise. Seria completamente absurdo que a gente não tivesse um ideal de como o basquete deve ser, ou que é o melhor jeito de ganhar. Seria impossível a gente não ter isso em mente para ser capaz de fazer uma análise. E tem outras coisas. Você falou dos números.
os números nem sempre dão uma resposta única. Por exemplo, o Knicks teve o 5º melhor ataque da temporada. Começou a temporada melhor que isso, chegou a ter, acho que, o 2º melhor ataque da temporada nos primeiros meses. Foi caindo, você pega só de dezembro para frente, de fevereiro para frente, foi menos eficiente. Nos playoffs não foi eficiente o tempo inteiro. Então, dá para enxergar alguma limitação lá. No caso do Thibodeau também teve reclamação durante a temporada regular sobre como ele estava fazendo a organização dos minutos, que é a coisa mais Thibodeau da história. Mas o Michael Bridges resmungou. Ele que é o jogador que nunca perdeu um jogo, nunca desfalcou o time dele na carreira. Falei, eu queria jogar menos tempo, queria, né, dar uma respirada. Então tem outras coisas envolvidas. E tem uma coisa também que é das mais difíceis de analisar um técnico, que é como seria com outro cara aqui. É muito difícil, né? Não tem como. Com um jogador, até você pode falar, esse jogador ficou fora um tempo. O time funciona assim sem esse jogador. O time não fica sem o técnico um tempo, né? O Knicks ficou um tempão sem o Julius Randle. E foi bem. E então vamos trocar o Julius Randle. Claro. Com o Thibodeau não dá, então você tem que imaginar. Será que com outro técnico nosso ataque seria mais completo, mais imprevisível, Enfim, menos dependente de um jogador? Aí você vai lá e tem que falar, acho que sim. e com técnicos, a gente já falou isso muitas vezes, é muito difícil fazer esse exercício imaginativo, porque a gente não tem muito o que analisar, a gente não sabe exatamente qual é a ação do técnico sobre uma equipe. E a gente fala, é a primeira experiência desse técnico, ou a segunda experiência desse técnico. A gente não sabe exatamente qual é o tipo de ação que ele tem sobre as equipes. Técnicos mais experientes como o Thibodeau, a gente já viu eles colocarem a identidade deles em várias equipes diferentes. Todas as equipes que o Thibodeau passou têm vários pontos em comum. A gente é levado a entender que esses pontos em comum são uma identidade do Thibodeau que ele impõe ao time. Então a gente tem mais material para analisar o Thibodeau do que vários outros técnicos disponíveis na liga, e o exercício imaginativo fica mais simples de ser feito. Tipo, eu imagino que o time precise dessa mudança, o Thibodeau não parece que é o cara que vai oferecer essa mudança. Dado a nossa experiência vendo o que o Thibodeau fez com outros times. A gente já viu o Thibodeau, por exemplo, ter um ataque muito bem sucedido no Wolves. E era um ataque muito bem sucedido, com pouquíssima movimentação de bola, com pouquíssimas jogadas estruturadas. Aí a gente viu o Knicks ter um bom ataque, de novo, com pouquíssima movimentação de bola e pouquíssimas jogadas estruturadas. Aí a gente liga uma coisa na outra e fala: tem um padrão aqui. Esse é o tipo de ataque que, ainda que bem sucedido, o Thibodeau pode oferecer. Aí a gente se pergunta: esse tipo de ataque, independente dos números, pode ser bem sucedido nos playoffs? Quando as defesas podem ser desenhadas especificamente para lidar com isso e a maleabilidade do ataque parece limitada? Esse é o tipo de coisa que dá para levantar. E com alguns técnicos não dá para fazer isso, porque a gente não sabe. O que o Atkinson faz ofensivamente, dada a adversidade dos playoffs? Sei lá, a gente nunca viu ele trabalhar. Nos playoffs, não, né? Não. Agora, o Thibodeau, sim, a gente já viu muitas vezes com muitos times diferentes. E eu só queria acrescentar que tem essa ideia do jogo correto, mas tem a ideia também do jogo correto para aquela situação, né? Os times, os caras estão tomando as decisões em relação aos técnicos, ou até a gente aqui fazendo os comentários, a gente tenta enxergar o que faltou. E aí você tem que tentar deduzir o que falta para fazer essa mudança acontecer. E aí você tenta rever o que esse técnico já fez nessa temporada, ver o que pode oferecer, ver se esse cara teve uma chance. Não, faltou isso, mas o elenco não oferecia. Uhum. E a gente olha pro elenco do Knicks e fala, eu acho que o ataque podia ser mais completo, mais imprevisível, Sim. pelos jogadores que eles têm. Eu acho. Talvez não dê. Talvez o Mike Brown não consiga nesse ano. A gente dá opiniões com as informações que a gente tem. E no caso do Şengün, que ele citou mais cedo, a análise que pode ser feita é: o Şengün estava em posição de jogar melhor? Ele errou muito, especialmente marcado pelo Draymond Green assim, naquela série. O que o técnico pode fazer para melhorar a situação do Şengün no mano a mano, a 1,5 m da cesta, sendo muito mais alto do que o marcador dele? Aí vai de uma análise que aí cada um pode fazer. A minha análise foi que ele estava numa ótima situação. Sim, que taticamente era um arremesso excepcional.
E eu não sei o quanto o Houston Rockets oferece de material humano para ter um ataque melhor do que eles foram na temporada passada. É claro que se isso continua, uma hora cai no técnico também. É, porque aí, se o Şengün não é capaz de fazer esse arremesso, não importa o que você faça, aí não coloque o Şengün nessa circunstância, nessa situação. Mas né? é que pelo que a gente viu do Şengün até hoje, a gente acha que ele é. Isso. E agora chegou o Kevin Durant. O ataque vai ser melhor que o Kevin Durant? Se não for, esse foi bom. O elenco é ofensivamente melhor que o do ano passado, Emil Doca. Você tá achando alguma solução? Então é uma cobrança que muda de ano após ano. O Kenny Atkinson acabou a sua primeira temporada no Cavs. A falta de uma próxima marcha nos playoffs é o terceiro ano seguido que o Cavs mostra isso, ou não mostra isso. Parece uma coisa do Cavs, né? É uma coisa do elenco, talvez. O Kenny Atkinson disse assim que o time foi eliminado. A gente precisa de mais gás, de mais energia. A gente perdeu a série pro Pacers fisicamente. Mas até aí, não foi só o Cavs. Não foi só o Cavs, mas o Kenny Atkinson vai conseguir uma resposta para isso ano que vem? Então tem etapas. O Thibodeau estava o quê? No terceiro, quarto ano dele no Knicks e tem uma pressão maior sobre que resposta ele estava chegando. Embora eu seja menos drástico que o Danilo, acho que não seria absurdo manter o Tom Thibodeau. Até pela falta de uma certeza de quem colocar no lugar, que eles não sabiam. Começaram a convidar todos os técnicos empregados da NBA e nenhum time liberou. E aí eles foram para Mike Brown, pode dar certo, fiz o podcast lá sobre isso, como ele mudou muito ofensivamente desde que ele trabalhou com o Steve Kerr no Warriors, mas é uma ideia, vai saber. Com técnico tem sempre esse perigo. Né? E por fim, assim, para mostrar que o ideal que a gente tem de basquete varia historicamente, a defesa que o Thibodeau propõe, que é uma defesa sempre com um jogador a mais do lado da bola, fazendo ice, extremamente física, foi uma defesa que era modelo. Era o melhor esquema defensivo que você poderia colocar em quadra no começo dos anos 2000. Era espetacular. Quando as bolas de 3 pontos viram epidemia, esse modelo de defesa do Thibodeau parece muito ruim. Você ter um jogador a mais do lado da bola é ter um jogador a menos a um passe de distância de um jogador que vai arremessar do perímetro. Então virou uma defesa ultrapassada. E é porque as coisas na NBA mudam, surgem novas armas e você não pode deixar a defesa idêntica. Eu cheguei a dizer que o modelo defensivo do Thibodeau era ultrapassado e que não tinha lugar na NBA. Ele encontrou jogadores capazes de fazer esse esquema defensivo ainda ser relevante. O que não aconteceu é esse esquema defensivo ser um esquema defensivo de elite. Talvez não dê. E aí o peso disso está no modelo defensivo. O Magic está ensinando uma defesa de elite, o Thunder está ensinando uma defesa de elite. Os jogadores do Knicks, vários são excelentes defensores. E a defesa não emplacou como a gente imaginava que ia. Não emplacou. Pra você ver, muda no tempo. A gente agora, o horizonte que a gente tem do que é uma boa defesa não é o mesmo que a gente tinha de quando o Thibodeau era um técnico de sucesso. Mas dito tudo isso, a gente insiste que é uma das coisas mais difíceis de fazer, Muito. avaliar um trabalho de técnico. É muito. A gente não tem acesso ao que ele está pedindo para saber a diferença entre o que ele tenta e o que os jogadores executam. A gente pode ir deduzindo ao longo do tempo, tem entrevistas, você assiste uma quantidade grande de jogos. E uma coisa que eu sempre comento também, né? É difícil fazer a comparação pura, né? Toda vez que o técnico faz uma alteração e bota um jogador, você não sabe como seria se ele botasse outro jogador no lugar, ou dois no lugar. Quando ele tenta essa outra formação, o adversário já é outro, o momento do jogo já é outro. Então é um trabalho de muito longo prazo para você começar a ter algumas certezas sobre uns treinadores. E treinador tem muitos e muitos anos em várias equipes, a gente sente que tem mais informações sobre ele para julgar, aí de repente ele faz um trabalho completamente diferente, né, de ter outro time. Tipo o Carlisle no Pacers. Eles se adaptam também, a gente não sabe quando isso vai acontecer, se ele está disposto a isso. A gente usa as informações passadas do Thibodeau, mas aí de repente o técnico se reinventa e você perde tudo. Tem que começar a analisar do zero. Mensagem do Mestre Splinter. Ele assina como crítico da NBA com medo de hate. Não precisa ter medo de hate. Você vai ser odiado de qualquer jeito. Você tá na internet. Na internet tudo é motivo de hate. Olá, D&D, tudo supimpa? Tudo supimpa. Aqui quem fala é um feliz ouvinte que teve o prazer de descobrir vocês em 2017. Que legal. Quando entrei no mercado de trabalho e me encontrei precisando viajar muito,
e os podcasts que eu ouvia na época eram insuficientes para as horas que eu passava na estrada. Desde então acompanho vocês semanalmente, até minha esposa já se tornou fã das risadas do Danilo, ouvinte do Escuta Essa, e estou trabalhando em inseri-la no contexto do debate de bolso. Muito legal, muito Não obrigado. precisa nem de contexto, debate de bolso é para todo mundo. É coração de mãe, sempre cabe mais um. Acho o trabalho e a forma como vocês geram conteúdo incríveis. Muito obrigado. Acompanhei a viagem de vocês para os Estados Unidos, que foi em 2018. Foi muito legal. Estou aguardando a versão 2 dessa viagem. A gente também, desde 2018. Mas acho que a gente não é bem-vindo, né? Agora já nos é. Estados Unidos. Não sei se a gente conseguiria. Eu tenho visto. Mas não garantia de nada. O visto é de 10 anos. A gente tirou em 2018, vai até 2028. É. Mesmo assim, não sei se a gente entraria. O que você anda postando nas redes sociais, Daniel? Tem isso Tem também. coisa anti-americana lá? Qualquer coisa pode ser anti-americano se você olhar direito. Acompanho o nascimento da Morinha, já tem 5 anos. Que legal. E vocês me acompanharam no nascimento dos meus 2 filhos, casamento, pandemia e trocas de emprego. Essa é a minha maneira de dizer que sou um fiel ouvinte e gosto de cada um dos trabalhos que vocês fazem. Muito obrigado. De certa forma, também quero dizer o meu muito obrigado pela parceria. Que mensagem fofa. Muito bonito. Mas, porém, também vou trazer uma provocação aqui. Manda. No preview das finais com o Café Belgrado, vocês trouxeram um problema do game design do futebol. E concordo com o Danilo. O futebol tem regras que tornam o esporte muito travado, especialmente se tratando do futebol nacional. A bola fica parada no meio campo, chutão pra cá, chutão pra lá. Hoje eu não destilei veneno sobre futebol hoje? Já. Estão me incentivando a fazer mais? Não, a gente vai pro basquete daqui a pouco. Aí daqui a pouco eu vou perder visto pro Brasil. Essa estagnação do esporte que sempre me motivou a assistir e gostar do basquete, onde a cada 24 segundos tem uma oportunidade de finalização, deixando o jogo dinâmico e esteticamente bonito, na minha opinião. Porém, acabei percebendo que eu comecei a ser crítico também com a NBA, pois hoje uma transmissão ao vivo, o jogo se tornou muito mais travado e pouco dinâmico, com muitas pausas que deixam o jogo menos fluido. Mas é verdade. Já fiz o exercício de assistir uma transmissão antiga da NBA, de meados dos anos 2000 e 2010, e notei uma diferença no ritmo do esporte. Ficou um esporte mais intenso, com cronômetro solto, velocidade, porém muito mais travado e com pausas nesse cronômetro. Já o basquete FIBA é diferente, ainda consigo ver velocidade e intensidade sem tantas pausas. O mais engraçado foi quando o pessoal dos Estados Unidos que acompanha a NBA foi assistir as Olimpíadas, né? Foi. Eles ficaram chocados de como fluía, de como era rápido, de como o jogo acabava rápido. Não acabou rápido, né? Menos de 2 horas acabou o jogo. Nossa, e não tem tanta pausa, não tem tanto intervalo, não ficaram tentando me vender caminhonete. O pessoal ficou chocado, é muito engraçado. Eles viram que tinha um outro jeito, né, de consumir o esporte. Gostaria que vocês trouxessem a visão de vocês sobre esse assunto. Sou muito crítico? Estou colocando problema onde não tem? Virei ranzinza e não percebi? Talvez, ele tá ficando mais velho, tem 2 filhos. Tem isso também. Essa parte não vamos excluir. Mas aí, nós também. Enfim, fico grato pela leitura, um abraço de um fiel ouvinte, vida longa ao Bola Presa. Valeu. Ele colocou PS, que ele assinou como Mestre Splinter, porque ele tem 2 filhos com o nome de Tartaruga Ninja e foi de propósito. É o Rafael e o Leonardo. Exato. Eu pensei aqui, bom, ele não vai chamar um filho de Donatello nem de Michelangelo, né? Ele colocou Leonardo e Rafael porque não consegui que fossem Donatello e Michelangelo. Exato. Imaginei. Acho que muita gente concorda com você, o Mestre Splinter. Então, se você tá ficando mais ranzinza, tem mais gente ficando junto. Eu acho que pode ser também um sinal dos nossos tempos. A gente tem menos paciência, menos tolerância para coisas que ficam sendo picotadas. A gente ficou muito acostumado com coisas sem propaganda, assistir tudo direto, sob demanda. Mas agora as coisas sob demanda, você paga pra consumir, tem propaganda no meio? E aí você fica revoltado. É revoltante. Revoltado. Quando que antigamente tem propaganda, é porque não teria. Antigamente era só plim, plim. E aí tinha um intervalo. E aí você ia lá, fazer um xixi. Tinha um intervalo, ou como eu ouvi uma senhorinha falar esses dias, tinha reclame. Os reclames do Plim Plim. Reclames. Então, eu acho que tem isso também. Acho que a gente quer coisas mais dinâmicas, mais rápidas, mas de fato a NBA é um esporte. O jogo demora às vezes 2h30, quase 3 horas. Eu acho que piorou com o fato de que existe a checagem nos replays. Os jogos costumam atrasar muito para começar, o que é meio incompreensível. E os jogos para a rede nacional nos Estados Unidos,
tem ainda mais intervalos do que os jogos que só estão sendo transmitidos para as TVs locais. E, em geral, o que chega pra gente aqui são os jogos que são os jogos nacionais lá. Que são os mais longos. Os mais longos, os com mais intervalo comercial. Eles não são muito precisos também nos pedidos de tempo. Então, tem pedido de tempo que em teoria deveria ser 2 minutos. Ah, dura 3, tem um chorinho. Testa se você ficar adiantando no League Pass. Você vê que dura uns 3 minutos às vezes. Se fosse mais rígido, tipo, daqui 2 minutos vai apitar, eu quero já bater o lateral. Isso. E não acontece, a NBA é mais solta em relação a isso. Talvez por uma questão até pensada pro ginásio, né? Se fosse quando a gente foi assistir o jogo no ginásio, nessa viagem que o ouvinte citou, Você percebe muito menos, né? é muito estímulo. Tem coisa acontecendo o tempo inteiro, é. Então, não parece tão demorado assim. Na TV é mais sofrido, especialmente no League Pass, que não é premium. Você não pode ver o ginásio, né? Você fica só naquela tela azul, voltamos já. Aí parece que os 3 minutos duram 8. Não, aí, o que é isso? Aquilo parece quarto branco. É tortura. Então vamos lá, Danilo. Quero todas as opiniões, KTO. Opa! Muda aí a NBA. Qual que é a sua opinião? Qual que é a solução? Se eu tivesse que apostar, o que a NBA vai fazer? Se eu tivesse que apostar, que a NBA não vai fazer nada a respeito disso no futuro próximo. Então eu não acho. Porque assim, chegou no Adam Silver a reclamação, a gente já falou algumas vezes, de que a liga está pior, de que a audiência está caindo. E como você já criticou o Adam Silver várias vezes, ele responde demais essas coisas. Então, mas ele respondeu sobre isso depois da Olimpíada. E o que ele falou foi sobre os quartos serem 10 minutos. Acho que a gente teve um KTO sobre isso até. Que é, pô, Adam Silver, eu não quero um jogo com menos tempo, eu quero menos tempo de intervalo. Exato. Eu acho que eventualmente, porque as reclamações são meio frequentes, talvez eles pensem num modelo mais rígido de quanto tempo levam as coisas. Mas a NBA tem que se pagar de alguma maneira, os intervalos comerciais são essenciais. É uma liga que agora tem mais dificuldade de fechar contratos de transmissão locais. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar com um mundo em que todo entretenimento é forrado de intervalos comerciais. O que é engraçado, né? Por um momento parecia que não precisava mais. E aí agora parece que voltou em dobro. Não, as assinaturas vão bancar tudo. Isso. Tá aqui a gente tem assinatura, mas tem que ter a KTO aí também. É isso, a KTO tá aqui apoiando não só o Bola Presa, mas toda a produção de conteúdo independente de basquete no Brasil. É verdade. Eles meio que carregam nas costas a produção de conteúdo. Eu quero que vocês pensem, antes de fazer uma aposta, antes de clicar no nosso link aí na descrição do podcast ou do vídeo para você pegar aí o seu bônus e fazer uma aposta dizendo que pra KTO que você veio do Bola Presa, pensa como seria o cenário de produção de conteúdo de basquete no Brasil sem a KTO. Assim, é inviável, é simplesmente inviável. Essas coisas precisam ser financeiramente viáveis e a KTO tá aqui segurando na unha. Acho que a NBA podia ser um pouco mais rígida nesses intervalos. Acho que devia ter limite de tempo para as revisões dos árbitros. Eu acho que se você precisar de 5 minutos para ver, é porque não dá para ver. E aí segue o que foi marcado, sei lá. Essa é a minha grande esperança. Eu verei o mundo em que todas essas marcações são automáticas. Talvez não de contato, talvez não de falta. Essas dúvidas que você precisa lá no replay vão sair em 1 segundo. Aconteceu no tênis recentemente, vários torneios estão só com máquinas como juiz de linha, e aí, uma vez a cada 2.000 jogadas, erra. A máquina erra? E aí todo mundo viu, você vê o replay, foi fora. Ou foi dentro, mas a máquina gritou fora. E o juiz olha e fala, não posso fazer nada. É automático. Que absurdo, por que a máquina erra? Sei lá, Isso não faz nenhum sentido, Denis. Máquinas erram, as coisas dão bug, dá pau. Não, mas não pode dar pau, uma coisa dessa não pode dar pau. É óbvio, é fácil, foi dentro ou foi fora. O que tem de margem para erro? Sei lá, elas não são 100% precisas 100% das vezes. Não, péssimo. Não pode ser assim não. Assim eu não quero. Assim eu não gosto. O futuro é agora, mas nem tanto. Mas na KTO é 100% seguro para você 100% das vezes. Boa. Vamos lá, tá acabando já as perguntas. A primeira, falácia da temporada regular. Achei que é um dado legal. É o Natan de Mogi das Cruzes, terra do caqui e cidade irmã de diversas cidades.
Entre elas Seki e Toyama, no Japão. Boa. Tem bastante gente que veio do Japão que mora em Mogi das Cruzes, né? Acho que tem uma grande Uma colônia comunidade, lá, é? se eu Legal. sei bem. E a gente teve essa discussão um tempo atrás sobre a importância da temporada regular, e ele fez a pesquisa que ele disse, ó, em 52 das 78 finais da NBA disputadas, o campeão foi um dos 2 times que eram cabeça de chave 1 naquele ano, Né? o que dá 66,7% das finais. E se você considerar os times com as seeds 1, 2 e 3, somam 97,4% dos campeões. Só 2 títulos foram com times cabeça de chave 4 ou inferior, o Celtics de 69 e o Rockets de 95. Sim, sim. Ambos os times tinham sido campeões no ano anterior. Perfeito. Então, tipo, os atuais campeões, que na hora de defender o título, não foram tão bem na temporada regular. Mas aí nos playoffs mostraram porque eram campeões. E aí, isso aqui foi um pouquinho antes de começar a final. Ele disse assim: por fim, as odds da KTO mostram que esse ano o Seed 1 deve ganhar novamente. O Thunder era favorito e, de fato, o Thunder ganhou. Então, nosso amigo aqui, Natan de Mogi das Cruzes, confirmando a discussão nossa da época de sim, temporada regular importa muito, por mais que existam os Indiana Pacers da vida, a gente tem que respeitar a temporada regular. Não foi com esse o intuito que eu fiz a pesquisa, mas tem um post no Bola Presa bem antigo. Foi na época em que o pessoal reclamava que a final ia ser sempre Cavs e Warriors. E que era insuportável, que a NBA era muito previsível. E aí eu fui ver quais eram os times que tinham chances de ser campeões em todas as temporadas, acho que desde os anos 70. E aí era sempre o topo das conferências e eram sempre os mesmos em períodos muito longos de anos. E aconteceu, foram 4 finais seguidas entre os mesmos times. A única vez que isso aconteceu, né? Deixa acontecer uma vez também, não é o fim dos tempos. Acho que o pessoal Exagerou, exagera para variar um pouco. para variar. Agora a última pergunta é do intelectual de mesa de boteco. Olá, Woody Buzz Lightyear da família basquetebolística. Beleza? Para o alto e avante. Não é isso? Não. Para o infinito e além. Para o infinito e além, é isso aí. Acho que eu misturei o Buzz Lightyear com o Super-Homem. O que, bom? Você assistiu o filme do Super-Homem? Não, mas vou assistir, Vi gente dizendo que para um filme do Super-Homem é bom. É... Eu não sei o que quer dizer. Eu não gosto do Super-Homem como herói, porém, o Superman All-Stars do Grant Morrison, que são quadrinhos, é uma das coisas mais brilhantes que eu já li, porque ele pega todos os mitos da Era de Prata do Super-Homem, que são assim, completamente absurdos. São as histórias mais malucas. Você fica pensando qual é a sanidade mental da pessoa que pensou naquilo, e ele coloca todos juntos no liquidificador e leva todos muito a sério. E fica muito fascinante. Ver o Super-Homem tendo que abrir a porta da casa dele com uma chave que pesa 100 milhões de toneladas, porque é feita de mercúrio puro extraído de Vênus, e aí ele levanta o tapete e tá a chave embaixo, e aí só ele do mundo consegue levantar, e aí ele abre a própria casa, onde tem toda a população de Krypton miniaturizada numa redoma, e ele vai lá e dá tchauzinho. Assim, é inacreditável, é ficção científica de uma era muito otimista, toda colocada junto. E pelo jeito o filme é levemente inspirado no Superman All-Stars do Grant Morrison. Então você está interessado. Estou interessado. E pelo jeito eu acho que é essa a ideia. É ridículo, mas se você compra, é ridículo de um jeito divertido, de um jeito ingênuo, que só 1940 poderia fazer pra gente. Mas talvez seja uma boa, né? Porque os outros filmes eram muito sérios também. Sim, né? sim. Quando eu fiquei uma semana lá no Rio durante as finais, tem TV lá no hotel, e tem um canal lá, não sei qual canal de filme que era, que só passa filme de herói o dia inteiro. Eu assisti uns lá da DC. É tudo muito pesado, né? Tudo muito escuro, a TV não era tão boa assim. E assim, intragável, não dá pra assistir. É que você não consegue levar a sério o que eles estão tentando fazer parecer que é sério. É que o Alan Moore fez isso com o Watchmen e o Frank Miller fez isso com o Batman. E aí os heróis ficaram muito densos e pesados. O Super-Homem tentou ir por essa leva, mas o Grant Morrison ele resgata o otimismo ingênuo dos anos 30, 40. Mas e não é fácil fazer essas coisas serem sérias. Se você erra um pouco o ponto, parece que você está tentando ser sério com uma coisa que não é séria e vai pro ridículo muito rápido. É melhor levar muito a sério o ridículo. E eu acho que esse é o caminho para caras como o Super-Homem. Bom, mas voltando à pergunta, que a gente começou isso com o Buzz Lightyear.
né? Que é o super-homem da Pixar. Ó, vocês abordaram no último episódio, também tem a menor ideia de qual seja o último episódio, sobre jogar melhor, mas perder no basquete. Perfeito. Dias antes do episódio, eu estava conversando justamente isso em uma roda de bar. Meu ponto era de que em esportes coletivos, dos mais conhecidos pelo menos, apenas o futebol seria capaz de nos proporcionar isso, de um time realmente jogar mal e conseguir ganhar. O famoso gol cagado em um jogo que levou 50 finalizações Isso. e ficou 10% do tempo com a posse de bola. É o que eu chamo, no meu minúsculo conhecimento de futebol, de efeito Once Caldas. Assim, não sou tão extremo nisso. Porque assim, se você chutou uma bola no gol e fez gol e o outro time chutou 50 e não fez, você deve ter defendido bem. Que é a parte importante do jogo, você não tomou o gol. Então, é que se você leva as últimas consequências, é óbvio que se o objetivo do jogo é ganhar fazendo mais gols, quem vence fez mais do que era Isso. necessário para vencer. A discussão aqui é o jogar mal e ganhar. A discussão de merecer, que é a palavra que costumam usar nessas mesas redondas de futebol, aí, pra mim, não existe. Isso não faz sentido Não por existe conceito. no conceito do jogo merecer ganhar ou não. Respeitou as regras e fez mais ponto, mereceu ganhar. Exato. A discussão aqui que ele traz é de jogar mal. É que assim, você pode levar para o mesmo lado. Jogar bem é vencer o jogo. Mas assim, dá pra pensar nisso. Vamos ver o ponto dele. Tá bom. Meu ponto era que esse era um dos principais pontos que fazia o esporte ser tão assistido no dia a dia. Em esportes coletivos com muitas trocas de pontuações, eu não vejo como um time possa jogar tão melhor que o outro e perder. Dito isto, vocês acreditam que os fãs da NBA gostariam de ver mais dessa imprevisibilidade que é mais comum no futebol? A copinha seria um teste? Vocês conseguem lembrar ou imaginar situações no basquete com a situação do gol cagado no fim? É isso, vida longa, bola presa. Abraço de um capixaba morando em Cáceres, Mato Grosso. O Mato Grosso que não é do Sul. Isso, o outro. Então ele não torce para o Washington Wizards. A gente falou disso nos playoffs em casos nas viradas do Knicks contra o Celtics, nas viradas do Pacers contra o Cavs, contra o Thunder, contra o próprio Knicks, que é o caso do um time jogou melhor por 44 minutos, outro time jogou melhor por 4. Uhum. Mas foram 4 tão avassaladores que, você vence o jogo. na soma do placar, fez mais pontos. Eu acho que seria o mais próximo disso no basquete. Você não dominar o jogo inteiro, mas ganhar num pedaço onde você é avassalador. E aí acho que causa essa sensação do futebol de... Não mereceu. A gente jogou melhor quase o jogo inteiro. Um deslize e a gente perdeu. Que foi frase nos playoffs, né? A gente não precisa fazer ajuste nenhum. É só não ter um apagão no final. É que o Pacers conseguiu fazer isso inúmeras vezes, a gente começou a se perguntar se dava para chamar só de apagão. Esse pessoal precisa assistir o UFC, porque às vezes você dá 5 socos perfeitos e ali, por causa do calor do momento, do ângulo, eles entram e não vão apagar um cara. E aí um soco qualquer aleatório no meio da luta demole um lutador. E é por isso que é tão difícil você repetir campeões, defender cinturão. É muito mais caótico, assim, randômico do que outros esportes. É por isso que eu acho que ele cita até esporte coletivo. Que é mais difícil ter essa zebra. Mas você acha que as pessoas querem zebra? Você acha que talvez por causa de uma certa cultura futebolística as pessoas querem ver mais resultados imprevisíveis? Eu acho que não. Eu acho que é um exagero de percepção isso. Eu tenho uma impressão que eu estou batizando nesse momento de síndrome do Mario Kart. De que as pessoas gostam mais de imprevisibilidade quanto menos elas entendem daquilo que elas estão assistindo ou participando. Então, o jogador de Mario Kart que está jogando de maneira completamente casual, ele quer que seja completamente caótico. E vai que vence, hahaha. Ah, perdi, mas tanto faz. O profissional se frustra muito mais com isso. Eu acho que quem assiste com muito afinco a NBA não tem muito essa vontade de ficar vendo zebras e imprevisibilidades. Mas o fã casual adora que aconteça uma coisa totalmente improvável. Eu acho que, continuando com o paralelo com o Mario Kart, eu acho que as pessoas gostam que a chance exista.
Elas precisam perceber, pelo menos, que existe a chance. Perfeito. Eu acho que o futebol talvez consiga vender isso um pouco mais. Mas acho que nem tanto também. Pega os grandes campeonatos do mundo, de seleções ou de clubes, na Europa ou na América do Sul. Em geral, são os mesmos times vencendo. É claro. Quem tem mais grana compra os melhores jogadores e ganha os campeonatos. Tem exceções, mas elas são famosas justamente por serem Você exceções. conta no dedo as exceções. É que tem jogos que o Real Madrid pode ir lá e perder do lanterninha do Campeonato Espanhol. E eu acho que esse é o efeito Mario Kart. Você tá lá em último, mas eu sei que pode acontecer alguma loucura, que eu posso ganhar isso. É isso que mantém o torcedor na beira da poltrona. Dá pra acontecer, mas vai acontecer uma vez. Não vai ganhar o campeonato. É muito raro ganhar o campeonato. Claro, faz sentido. A NBA talvez se esforce mais no sentido de que, a gente vai ser resolvido numa série melhor de 7 jogos. E aí o time mais fraco pode conseguir uma grande atuação num dia e ganha um jogo. Ganha mais 3 agora. É demais. Putz, ganha 4 melhor de jogos. 7 é muito a prova de zebra. Aí quando o cara ganha essa série, então não era zebra no fim das contas. O time é bom de verdade. Sim, né? aí foi uma falha de percepção. Uma falha de percepção, não uma zebra de fato acontecendo. Um time de fato limitado eliminando um time que todo mundo sabe que é melhor. Uhum. Uma melhor de 7, não. Não tem como isso acontecer. Boa. Então acho que essa é a questão, mas esses jogos isolados de futebol, que um time da Série C ganha do outro, vende a ideia de um jogo muito imprevisível, mas é um jogo. Os campeonatos eu não acho que são tão imprevisíveis assim, não. Faz sentido. E tudo bem. A Alemanha lota estádio todo jogo, em toda rodada, em toda a cidade, na primeira divisão, na segunda divisão, e todo mundo sabe que o Bayern de Munique vai ganhar no final. Eu acho curioso. Eu gostaria de entender o fenômeno. Eu também. Eu ficaria revoltado se eu torcesse pro, sei lá, pro Mainz, pro Hamburgo. Nunca a gente vai ganhar porcaria nenhuma. Porque a gente tá aqui, né? Ter uma chance de vitória é muito importante mesmo. Sim, uma das coisas que caracteriza um jogo é que o final não é predeterminado, né? E é claro que o final de nenhum jogo de futebol é. Mas acaba sendo, se é sempre o mesmo que vence. Tem um meta-jogo que acaba ficando predeterminado, né? E Copa do Mundo, todo mundo. É a alegria do planeta Terra. E meia dúzia de países ganharam ao longo da história. Ah, mas aí é diferente. Copa do Mundo não é um torneio que acontece todos os anos. Você quer ver sua seleção ir o mais longe possível. Você quer ver ela ganhar um jogo, empatar um jogo, se for o caso. Então, mas não é pela zebra que o pessoal assiste. Não. Não é isso que faz o futebol apaixonante. Não é isso. No final vai ganhar Brasil, Alemanha, Argentina. Os times de sempre. Brasil? É, que a gente tá numa seca aí, mas ainda estamos. Ainda somos penta. Ainda somos. Sabe o que eu pensei hoje, Danilo? É. Eu já falei pra você que eu queria fazer um especial do Escuta Essa com histórias da Copa do Mundo para quando estiver próximo da Copa do Mundo ano que vem. Perfeito. Aí hoje eu tava lá tomando banho, lavando meu cabelo, pensando numa história que seria legal pro Escuta Essa da Copa do Mundo e pensei, e se a série chamar Escuta Hexa? Vai atrair boas energias? Muito bom, Denis. Vai atrair boas energias? Pô, muito legal. O Hexa vem se a gente gravar o Escuta Hexa? Tem o Escuta Essa, o Escuta Extra para os nossos queridos assinantes em apoia.se/escuta essa e vai ter o Escuta Hexa. Com histórias da Copa do Não, Mundo. sério, soquinho aqui, muito bom, Nossa, combinado. Essa foi, então Combinado. vamos ter, aguardem aí, ouçam Escuta Essa. Hoje o Bola Presa ficou por aqui, esse Both Things Play Hard fica por aqui. A gente volta semana que vem com mais um Both Things Play Hard respondendo perguntas sobre assuntos que não são basquete. E se esse já mudou de assunto, imagina o próximo. Nossa senhora, hoje eu saí do controle, mas no próximo eu não preciso me controlar. Então, para mim, é ótima notícia. A gente se vê semana que vem. Obrigado pela audiência. Até lá. Tchau. Tchau, tchau!